commencer. Donc, c'est une session d'entretien avec Céline Lefebvre, le groupe de philosophie de la santé du Brésil et o grupo de filosofia da saúde Ampof do Brasil. Podemos começar. Oui, peut-être juste, je vais répondre à votre question, Philippe, mais je voulais juste peut-être faire un préambule pour relier avec votre projet. Je voudrais dire que l'Institut La Personne en médecine que j'ai fondé en 2014, c'est un institut que j'appellerais en humanité médicale plutôt qu'en philosophie. Et que la philosophie est une des disciplines de cet institut de recherche. Je vais y revenir, mais c'est pour vous dire deux choses. C'est peut-être que on est plus fort quand on travaille sur la santé à travailler de manière pluridisciplinaire et que la philosophie peut jouer, dans mon cas, elle a joué un rôle de rassemblement des disciplines. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Ce premier truc en entrée. Je vais répondre à la question première. Sim. Então, antes de responder rapidamente a pergunta sobre o percurso dela, ela faz questão de precisar aqui, na forma de introdução, né, que quando ela criou o Instituto da Pessoa na Medicina, em 2014, ela idealizou uma instituição na qual teria filosofia, mas não que é uma instituição de filosofia. Por quê? A filosofia pertence a uma das disciplinas dessa instituição pluridisciplinar. Por quê? Quando você enfrenta o tema da saúde ou da medicina, você junta forças quando você faz uma coisa pluridisciplinar. E a filosofia pode jogar um papel de juntar, digamos, e talvez articular, lidar essas várias disciplinas. Então, foi o catalisador, não sei, dessa abordagem pluridisciplinar. OK? Donc, oui. Oui. Et la deuxième chose, et après je réponds promis, et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que tout ce que je fais, et en particulier l'Institut, dans l'environnement des centres internationaux d'humanité médicale, c'est quand même très particulier parce que j'essaye de construire des recherches avec des médecins et des professionnels de santé. Et ça, c'est ce qui fait la spécificité de mon institut. Et je pense que par rapport à d'autres centres d'humanité médicale que j'ai pu rencontrer récemment, que ce soit en Europe, je pense à Durham par exemple, à King's College, ou bien aux États-Unis, par exemple, il y a un nouvel institut au Texas, sorry, I don't remember the name of the city in Texas. Mais en tout cas, les centres de Medical Humanity aux États-Unis ou en Angleterre, qui sont les pionniers, ont très peu, au fond, de recherche commune avec des médecins et des professionnels de santé. Et il me semble que ça manque et que ça pourrait être une force ou un projet intéressant pour vous parce que moi, j'y trouve beaucoup de richesse. J'essaie de faire court. Ok. A segunda precisão que ela quer imediatamente frisar, antes de começar, né, é que tudo que ela faz nessa instituição que ela criou e que está agora dirigindo, é que tudo é ligado a pesquisas feitas junto com profissionais da saúde. Não é separado dos médicos, dos outros profissionais da saúde. E isso é a especificidade da instituição dela, em comparação internacional com outros centros, em particular anglo-saxão, de humanidades médicas. Ela mencionou King's College, uma outra instituição no Texas, é que ela faz pesquisa em comum e não separadas das pessoas que são diretamente engajadas nessas profissões. Então, ela gostaria de frisar isso, porque é fundamental para entender a sua concepção da interdisciplinaridade.
Yes, so I remember it was Rice University. In Rice University, there is new medical humanities center, which is very interesting. You can have a look at this website. It can be an inspiration for you as well. Alors, je repasse à la question. Ok, voltamos para o percurso dela. Donc. Ok. Donc, alors, moi, j'ai une formation très classique de normalienne, agrégée, docteur en philosophie. Et quand j'ai fait ma thèse de philosophie, en fait, je l'ai faite effectivement sur les rapports de la psychologie et des sciences du vivant chez Mendebiran et Bergson. Mais en fait, ce qui m'a toujours intéressée depuis le début, c'était la question de l'individualité psychobiologique et la manière dont la médecine pouvait s'adapter et prendre en charge l'individualité. Et je tenais cette question de Canguilhem. Donc en fait, c'est la lecture de Canguilhem et la question de l'individualité que posait Canguilhem, puisqu'il définissait la médecine comme n'ayant affaire qu'à des individus singuliers. C'est cette question que je me suis dit, je vais aller creuser dans l'histoire de la philosophie française pour voir comment cette question de l'individualité et comment l'autonomie de la philosophie, de la psychologie et des sciences de la vie avait déjà été pensée dans l'histoire de la philosophie française. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers Mendebiran et Bergson. Donc, quand j'ai eu fini ma thèse, je suis revenue en fait à ma première inspiration, la question de la prise en compte de l'individualité par la médecine. Ok. Donc, a formação dela é classicamente de filosofia pura, entre aspas, né? Ela estudou na École Normale Supérieure de Paris, passou o concurso nacional de, como dizer isso, agregação, para quem não conhece, de seleção de professor do ensino médio, mas que jogou um papel mais importante na França, fiz um doutorado, e aí ela se interessou na questão da subjetividade na medicina através da obra de Canguilhem. E foi a partir de Canguilhem que ela voltou para o passado para entender como aparecer na obra dele essa questão que era anterior. Então, a origem do trabalho dela é sobre a individualidade humana, definido como singularidade, totalidade psicobiológica e subjetividade normativa, né? Como que ela pode ser conhecida e reconhecida na medicina. E essa questão vem da obra de Canguilhem, que frisa o papel da subjetividade do paciente, que é esquecida na medicina da época dele já. Então, ela utiliza a noção de subjetividade no seu sentido no sentido que tem essa noção na obra de Canguilhem, isto é, não reduzir a subjetividade à consciência, ao psichismo, à racionalidade, mas o que tem a ver com a normatividade, a capacidade do indivíduo vivo a avaliar sua relação com o meio ambiente, isto é, de instituir normas, e para o sujeito humano de construir, transformar o meio ambiente em função de valores. Então, o programa para ela de filosofia do cuidado consiste em entender a medicina como a medicina, em tal ou tal prática, consegue ou não reconhecer, acompanhar e defender a pessoa doente como sujeito normativo, psíquico e social, ético e político. Então, foi a partir disso, e não ao contrário, como eu achei, não, que ela se interessou em Mendebiran. Mendebiran, talvez vou abrir uma pequena parêntese, não é um filósofo muito conhecido, é um filósofo da época da Revolução Francesa, ele tem um pé no século XVIII, perto da obra de Rousseau e de Condillac, e um pé no século XIX, porque ele abre um pouco as ciências humanas. Entre parênteses, no meu grupo de tradução aqui da UNB, estamos traduzindo o primeiro livro dele, e a gente espera publicar. Então, foi a partir do Canguilhem que ela, vamos dizer, desceu para as influências de Canguilhem, primeiramente Bergson, mas Bergson, ele mesmo retoma Mendebiran. Então, Mendebiran não é um autor
sem importância, porque ele é um dos primeiros a lançar essa parceria, digamos, que existe na França entre philosophie et médecine também. Peut-être je peux parler de ce que... Bon, je vous laisse continuer, Céline. Voilà, j'ai pas parlé de toute votre réponse, j'ai pas parlé du soin, j'ai pas parlé de votre formation avec le cours. Mais merci d'avoir précisé effectivement le point commun entre Mendes-de-Biran et Bergson, c'est d'essayer de penser l'homme à la fois comme sujet et comme vivant. Et donc de se dire à partir du 19e siècle que c'est plus possible de penser la psychologie sans la biologie, mais en étant absolument clair sur le fait que la psychologie ne peut pas être absorbée dans la biologie. Donc c'est deux formes de vitalisme et aussi deux formes d'épistémologie qui affirment la spécificité et de la psychologie et de la philosophie. Et ces éléments-là, on les retrouve en partie chez Canguilhem. Vous pouvez, peut-être, je ne sais pas si on rentre dans ces détails-là. Si, mais je vais reprendre un petit peu ce paragraphe sur le... Ok, super. Então, por que ela se interessa em Mendes-de-Biran e Bergson? Porque os dois, bom, um é anterior ao outro, né? Mas os dois, no século XIX, formulam, de duas maneiras diferentes, esse mesmo problema da subjetividade e da normatividade, da individualidade, né? Em torno da psicologia, porque os dois se interessam no ser humano vivo. Então, eles procuraram métodos adequados a esse objeto novo da psicologia e as condições da relação com as outras ciências. Então, o gesto comum é de se basear sobre a experiência subjetiva da consciência e do corpo para construir uma psicologia filosófica que não seja redutível às ciências objetivas da natureza, entre aspas. Tá? Então, os dois criticam o projeto de decomposição, de explicação, de representação, notadamente orgânico do pensamento. Por exemplo, Mendes-de-Biran vai criticar o empirismo sensualista e a frenologia, e Bergson vai criticar o associacionismo, a psicofisiologia, as localizações cerebrais das lembranças. Os dois também vão juntar o método psicológico e o ato individual da consciência. Para Biran, é a reflexão da vontade subjetiva e para Bergson é a intuição da duração criadora. Para os dois, a articulação da consciência e da vida exige de integrar as ciências da vida à psicologia e as ciências também do espírito, então psiquiatria, neuropatologia, etc. Mas só é possível essa integração se separar de maneira estricta a caso subjetivo do pensamento e as condições objetivas. Ok? Peut-être, Céline, on peut revenir un tout petit peu sur les deux points qui manquent par rapport à ce que j'ai déjà dit, c'est le soin et Dominique Lecourt. Ouais, mais oui, alors... Enfin, je vous laisse réagir. Oui. Donc, Dominique Lecourt était un élève de Georges Canguilhem. C'était aussi un élève d'Althusser. Il a été même le représentant... comment ça s'appelle, pas le légataire, mais pardon. Il s'est occupé de l'héritage intellectuel d'Althusser, mais il était aussi élève de Canguilhem, Lecourt. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ma thèse avec Lecourt, parce que je voulais étudier donc cette ligne de continuité entre cette philosophie française de la vie du 19e et puis la manière dont Canguilhem reprenait cette irréductibilité de la biologie par rapport à la physique et à la chimie et résolvait en quelque sorte la question de l'individualité en faisant un concept absolument central chez lui puisque
il dépassait toute forme de dualisme en pensant l'individualité comme un, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, peut-être pas le répéter, je sais pas, vous allez faire le tri, Philippe, mais comme une subjectivité normative, c'est-à-dire une entité qui produit des valeurs et qui, ce faisant, construit son milieu. Donc, enfin, le lien, c'est que je me suis inscrite dans la filiation avec Anguillem à travers Dominique Lecourt. Voilà. Ela trabalhou na dissertação dela com Dominique Lecourt. Quem é Dominique Lecourt? É um discípulo, ao mesmo tempo, de Georges Canguilhem e de Louis Althusser, que é um grande representante do marxismo na França. Então, o Canguilhem dizia que a medicina, basicamente, só cuida dos indivíduos e ambiciona a restauração de uma capacidade de inventar normas, que ele chama a normatividade, que é uma potência de agir individual, um pouco na linha de Bergson, mas também de Spinoza. Então, a questão filosófica que interessava, em primeiro lugar, a Céline é os planos clínicos e éticos, a individualidade do paciente no sentido da sua singularidade e da sua globalidade. Então, essa questão imediatamente apareceu para ela ligada à questão epistemológica das condições pelas quais a medicina pode articular ciências da vida e ciências humanas. A medicina é definida de várias maneiras por Georges Canguilhem. No início, em 43, bom, no início, não é o início, mas é o primeiro livro de Canguilhem sobre o assunto, é definida arte na intersecção de várias ciências, e em 85 é soma aplicada, soma evolutiva de ciências aplicadas. Não tem variações, é sempre a ideia que tem várias ciências, mas que no centro tem a clínica, como observação da subjetividade e ambição terapêutica de restaurar uma capacidade do próprio sujeito de inventar as suas normas para viver melhor. Okay? Bon, j'essaie de ouais. C'est une super traduction. Hein? Okay. It's more than a translation. It's okay. much more rich. Et donc, sur le soin, peut-être maintenant, j'arrive au soin. Au milieu des années 2000, je me suis rapprochée des travaux de Frédéric Worms, du philosophe Frédéric Worms, qui est spécialiste du Bergson, parce que nous avons fondé au milieu des années 2000 une réflexion qu'on a appelée la philosophie du soin, et qui pour moi est un héritage justement de cette philosophie de la vie et de la normativité canguilhémienne, et du fait que chez Canguilhem, la médecine se définit d'abord comme la clinique, c'est-à-dire comme vous l'avez très bien dit, l'observation et la compréhension de la norme de vie individuelle de chaque patient et la restauration de sa norme de vie singulière. Mais au milieu des années 2000, il y avait aussi l'introduction en France des éthiques du care. Et nous avons appelé le champ de réflexion que nous voulions mener philosophie du soin, parce qu'il nous semblait que le terme de soin renvoyait à une relation morale. C'est-à-dire que pour Worms en particulier, qui s'inspire à la fois de Canguilhem et de Winnicott, le soin, c'est un mouvement de lutte contre la mort. Le soin, c'est en médecine, mais au-delà de la médecine, c'est tout ce que le vivant fait pour lutter contre la mort. Et la médecine, c'est qu'une des activités du vivant pour lutter contre la mort. Et ça, Worms le reprend à la fois à Canguilhem et à Winnicott, en fait.
Et il ajoute à cette notion de vitalisme, de lutte contre la mort, il y ajoute le fait que le soin est d'abord une relation morale. Que c'est d'abord une relation entre des sujets de lutte contre la mort, mais que c'est pas une activité qui donc peut être évidemment réduite à l'application de sciences ou de techniques. Ça va, Philippe? Oui, il y a juste un petit problème de connexion. Il y a des fois, la voix s'éloigne du micro Merde. et c'est un peu moins bon. Mais j'ai l'essentiel. Je vais me Ok. permettre du coup de faire référence à différents paragraphes des questions. Hein. Oui, Então, oui, oui. o cuidado, ela define como conjunto de práticas e relações que prestam atenção ao que as necessidades de uma pessoa vulnerável, que não são reduzidas à sua patologia, mas considera a sua individualidade e sua globalidade. Né? Daí o laço com os autores mencionados da tradição. Então, algumas críticas da filosofia do cuidado, na verdade, fazem uma caricatura dela, como se fosse sinônimo de uma concepção um pouco velha da medicina, o colóquio singular entre duas pessoas, ou é só ética, ou é só baseado sobre a clínica, ou é... Bon, désolé Céline, ça, c'est le charme de l'Internet à l'UNB. Pas de problème. Donc, eu estava dizendo, por que ela se interessou no início dos anos 2000 a essa categoria do cuidado? Bom, ela basicamente encontrou a obra de Frederic Worms, que é o atual diretor da Escola Normal Superior, que faz uma filosofia do vital, ele é um especialista de Bergson, e basicamente tem uma dupla influência que explica o interesse dela para essa categoria. Primeiramente, Worms ele se inspira ao mesmo tempo de Canguilhem, mas também de Winnicott, para fazer a teoria dele, na ideia que, basicamente, a relação de cuidado é, primeiramente, uma relação moral de luta contra a morte. E a medicina é só uma parte dessa luta. Bom, então, desse ponto de vista, a filosofia da medicina é uma parte da reflexão sobre o cuidado enquanto, de novo, relação moral de luta de um ser vivo contra a morte. Segundo motivo do interesse dela para a categoria do cuidado, chegaram nos anos 2000 na França, com um pouco de atraso, a tradução das obras norte-americanas sobre o care. Então, John Tronto, Um Mundo Vulnerável, e Carol Gilligan, Uma Voz Diferente, e a publicação de vários livros que estavam introduzindo as éticas feministas do care. Em particular, teve algumas pessoas importantes nesse movimento, Sandra Logier, Patricia Paperman é uma socióloga, tem uma psicóloga, Molinier. E essa introdução dessas éticas na França foram feitas virando as costas para a medicina. Por quê? Por medo de reduzir o cuidado à medicina. Então, aqui ela entende esse escrúpulo, mas acho também uma perda para a medicina, porque a medicina tem também a ver com o cuidado. Então, ela é a favor de não reduzir o cuidado à medicina, mas de considerar também que a medicina tem a ver com o cuidado. Então, as duas influências juntos, né, o vitalismo crítico de Frederic Worms e essa introdução um pouco orientada das éticas do care, faz que ela tentou juntar essas duas influências para colocar a medicina numa perspectiva mais ampla. E aí, je continue, Céline, ela introduziu em 2010 um seminário internacional de estudos sobre o cuidado com Frederic Worms, que se inspirou de Canguilhem, Winnicott, mas também Paul Ricoeur. Ela publicou um livro coletivo que se chama Filosofia do Cuidado, nas Presses Universitaires de France, e hoje uma coleção com vários títulos, e ela dirigiu vários
corresponsável de vários livros, os clássicos do cuidado, o cuidado, abordagens contemporâneas e soigner, cuidar e diante da pandemia, bom, por exemplo. Au livre de... talvez peut-être je vous laisse parler, Céline, sur Anne-Marie Moll, parce que je ne connais pas très bien. Allô? A gente perdeu a Celine hoje. Bom, eu aproveito para perguntar, tá tudo compreensível do meu lado, técnico pelo menos? Sim? Sim, ótimo. Donc Céline, je disais que j'allais vous laisser peut-être parler sur Anne-Marie Moll parce que j'ai pas beaucoup d'indications et je connais pas très bien. On n'entend pas. On n'entend pas. Pardon. Ah, ok. Donc, je voulais vous montrer, par exemple, les livres. Vous avez parlé de la collection Questions de soins, n'est-ce pas, Philippe, hein? C'est ça, oui, tout à fait. Elle Oui, a voilà, commencé 12 livres. Voilà, ce sont des livres vraiment qu'on a... En fait, on a... Je dis juste un mot du terme soin ou care. Ce qu'on a voulu faire, c'est arrêter... les éthiciennes du care en France nous apportaient des outils pour penser la médecine que nous trouvions vraiment très intéressants et que moi, je trouvais complètement concordant avec la philosophie canguilhénienne de penser justement la médecine d'abord comme soin, comme relation, comme attention, comme accompagnement de la normativité des personnes. Et on voulait aller au-delà de l'opposition qu'avaient affirmé les éthiciennes du care en disant « nous, on ne s'occupe surtout pas de la médecine. Pour nous, le care, c'est le travail social, le travail des femmes. » Or, il me semblait qu'il fallait aller au-delà de cette opposition et se rendre compte que pour critiquer le scientisme, justement pour critiquer la réduction de la médecine à la science, pour critiquer la réduction de la médecine à l'évidence-based médecine, les éthiques du care nous donnaient des outils pour revenir à la finalité soignante de la médecine. C'est juste pour ça que cette tentative d'articulation entre la philosophie de la vie et les éthiques du care, c'est ça qu'on a essayé de faire. Ok, on a un petit problème de son, là, le son est devenu pas très bon dernièrement. A Céline, basicamente, falou do que já tinha falado por antecipação, ela mostrou os livros da coleção dela, né? E repetiu que o que ela gostou nas éticas do care é a concordância com a ética de Canguilhem. Ela lamentou do esforço dessas feministas na França, pelo menos, de virar as costas para a medicina, dizendo que o cuidado não tem nada a ver, como se fosse para destacar melhor a originalidade, né? Na verdade, ela entende essa posição, mas repete que a medicina tem tudo a ver com o cuidado. E, de fato, essa dupla influência de Canguilhem através de Worms e das éticas feministas permitem dar as melhores ferramentas, os melhores meios para resistir ao positivismo da medicina baseada sobre provas, do cientismo da medicina contemporânea, para mostrar que a medicina é muito mais do que esse conhecimento de biologia, digamos, sofisticada, né? Bom, mas eu acho que esse eu deixei já claro. Et Anne-Marie Moll, juste... Oui. Ça va, vous m'entendez, Philippe? Ça résonne encore un peu, mais okay. Ça va aller. Alors, je vais essayer de repasser sur un autre réseau. Je suis là. Hein. J'essaye un truc. Là, vous m'entendez? Oui. Ah, alors, on essaye comme ça. Ok. D'accord. Alors, moi, ce que, pendant ces années-là, ce que je voulais, c'était travailler sur l'apport du concept de normativité canguilhémien à l'étude des maladies chroniques ou de la maladie à vie, c'est-à-dire
de l'expérience subjective des personnes qui ont soit une maladie chronique, soit qui ont eu une maladie grave comme un cancer, ou qui ont eu une greffe, et comprendre comment ces personnes restaient normatives, et comment... Ça va, Philippe? Et comment la médecine pouvait les aider à rester normatives. Et donc, c'est pour ça que j'ai d'abord fait une étude empirique sur la vie après un cancer du sein. Et maintenant, je fais des études sur la vie après un traitement dans la drépanocytose et dans la mucoviscidose. Et j'étudie les normes de vie des personnes après un traitement curatif dans la drépanocytose et la mucoviscidose. Et ça, j'ai été très inspirée dans cette ligne de recherche par l'anthropologue hollandaise Anne-Marie Moll. Anne-Marie Moll, en 2009, a écrit un très grand livre qui s'appelle Ce que soigner veut, The Logic of Care. Et elle a étudié des consultations de diabétologie et elle a critiqué l'idée selon laquelle l'autonomie dans la maladie chronique, ça pouvait être réduit à la capacité de décider. Ça va, Philippe? J'ai pas entendu juste la suite. Qu'est-ce qui peut pas être réduit à la faculté de décider? L'autonomie. L'autonomie, d'accord. Ouais, et donc elle a fait une critique de l'autonomie comme rationalité, comme capacité de choix, et elle a en fait eu une vision très syncrétique du soin, The Logic of Care. C'est aussi une synthèse entre la lecture de Canguilhem et des éthiques du care, où elle montre que le soin dans la maladie chronique, c'est un bricolage collaboratif entre les soignants et les soignés. Et qu'il faut arrêter avec la vision de l'autonomie où on donne des informations au patient et ensuite le patient il décide. Un peu la vision caricaturale de la responsabilisation dans l'éducation thérapeutique du patient. Ok. Ouais. Ça fait déjà pas mal, donc je vais... Ouais. Então, eu estava perguntando por que ela se interessa nesse livro de Anne-Marie Moll, que pessoalmente não conhece. Então, basicamente, o que lhe interessa é a normatividade das doenças crônicas, o que ela prefere chamar doenças para a vida. Isto é, ela se interessa nas experiências subjetivas, como, por exemplo, o câncer, ou, eu não sei como dizer greffe, João. Transplantation. Transplantação de órgão. E se trata de entender como as pessoas... obrigado, João. Como as pessoas permanecem normativas, quer dizer, na linha de Canguilhem, a normatividade é a capacidade de inventar as suas próprias normas para se adaptar ao seu meio ambiente. E ela fez uma investigação empírica sobre o câncer do peito, e aí agora ela se interessa nos estudos sobre a vida depois da drepanocitose, da mucoviscidose, para tentar saber como as pessoas permanecem normativas e continuam a se adaptar, digamos. Então, foi nessa perspectiva que ela se interessa na obra de Anne-Marie Moll, que escreveu um grande livro em 2009, se chama The Logic of Care, não sei se foi traduzido em português, e Anne-Marie Moll estuda as consultas de diabetologia, para fazer uma crítica da autonomia. O que é a visão clássica da autonomia? É basicamente você entrega a informação para o paciente e ele toma uma decisão. Isso seria uma caricatura. Anne-Marie Moll mostra que a autonomia é muito mais do que isso. Ela se inspira, não sei se é explícito ou se aqui é uma leitura da Celina, ela vai precisar de um misto de Canguilhem e da teoria do care, para mostrar que as consultas, a medicina nesse caso, tem a ver com uma bricolagem, né, colaborativa entre quem cuida e quem é cuidado. Então, é uma crítica da autonomia.
Céline, d'abord, j'ouvre une parenthèse. Je suis désolé, au Brésil, on fait des signes informels avec le pouce et on parle de la personne avec son prénom. C'est la norme, hein. C'est pas de la familiarité, je suis désolé. Deuxième chose, Tout va je n'ai bien. pas bien compris si Anne-Marie Moll faisait elle-même référence à Canguilhem et aux éthiques du Caire ou si c'était votre lecture. Non, non, non. Anne-Marie Moll a lu tout Canguilhem. Elle fait référence à Ok, Canguilhem et elle fait référence aussi à Simondon. Et donc, en fait, et aussi, elle a aussi lu les éthiques du Caire. Et elle parle même de normativité du soin. En fait, l'idée d'Anne-Marie Moll, c'est que la vie avec la maladie chronique est une tâche pratique. C'est-à-dire que c'est comme chez Canguilhem l'idée que la normativité vitale, elle continue de s'exprimer même dans la maladie. Il y a de la normativité dans le pathologique. Et dans la maladie chronique, le rôle du soin, c'est de comprendre la norme du malade, et c'est toujours un peu la même idée, et de la soutenir, mais pour cela, il faut s'appuyer sur la compréhension des activités de soins et du désir de soins du patient lui-même. ok. Donc, en fait, elle tire le meilleur de la philosophie de la normativité de Canguilhem contre, en fait, un peu toutes les illusions qu'on a sur l'autonomie qui viennent du discours, justement, de l'adaptation, du discours très santé publique, très prescriptif. Ok. Então, tem todo um discurso que vem da saúde pública, que é muito prescritivo sobre a autonomia como adaptação. E, ao contrário, a Anne-Marie Moll explicitamente é na linha de Canguilhem, ela leu tudo Canguilhem, cita Canguilhem, faz referência a ele, e faz referência também a um aluno de Canguilhem que teve uma grande importância na filosofia da técnica, que é Simondon. Ela se inspira também explicitamente da filosofia do Kerr, e ela mesma reutiliza esse conceito central na obra de Canguilhem, que é a normatividade, para mostrar que o doente crônico ele tem uma tarefa prática de viver com essa doença. E, bom, vocês conhecem a obra de Canguilhem, ele mostra que não tem oposição do normal e do patológico, porque tem normas também na doença. Então, ela mostra que a tarefa prática consiste em viver da melhor maneira possível com a doença e que a medicina tem que se apoiar agora sobre o desejo de cuidado desse paciente. Então, a autonomia é vista dessa perspectiva de maneira bem diferente dos discursos um pouco clássicos sobre a autonomia, que falam de informação, decisão, responsabilidade, basicamente. C'est ça. Et je sais, alors donc peut-être, ouais, je vous laisse continuer, mais peut-être c'est l'occasion d'approfondir sur Canguilhem. Ok, aussi. donc je continue sur Canguilhem. Ouais. Donc, mais même si je redis, là je vais redire, donc on arrive à la page, à la réponse à la question sur Canguilhem, c'est ça? Par exemple, mais on choisit. Hein. Ok. Bah, donc en fait, la chose que je voudrais dire, c'est que l'originalité de mes recherches, c'est justement cette application, comme l'a fait Anne-Marie Moll, du concept de normativité à l'étude philosophique de la vie avec une maladie chronique. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est de la philosophie de terrain, où j'étudie, en rencontrant les malades et les professionnels de santé, la vie avec une maladie génétique rare. Peut-être ça, c'est important parce que c'est pour montrer comment j'applique Canguilhem à une philosophie empirique de la maladie. Ça va? Ok. Donc, para continuar sobre Canguilhem, ela escreveu muitos artigos e capítulos de livros sobre Canguilhem e recentemente uma introdução à sua filosofia da medicina, se chama Ao Redor de Canguilhem, Vida, Medicina e Cuidado. E Canguilhem permanece central pelos conceitos de normatividade, de
centralidade da clínica e da relação médico-paciente, também da individuação singular, ela considera agora o trabalho dela como uma aplicação desse conceito central de normatividade de Canguilhem a um estudo empírico da vida com a doença crônica, e ela define agora quase o trabalho dela como filosofia de trabalho de campo, não? Ela junta com profissionais de saúde, estuda concretamente essa tarefa prática de viver, de inventar normas de vida como para a doença crônica. Eu gostaria de adicionar, j'ajoute, Céline, que si je ne me trompe pas, cette question de la maladie chronique, Canguilhem n'en parle pas. Então, a originalidade da Céline Lefebvre é que ela trabalha numa zona cinza da obra de Canguilhem, porque Canguilhem não fala das doenças crônicas, que não tinha, talvez, a mesma importância, porque, bom, não tinha uma tão grande capacidade de viver com as doenças crônicas na época como tem hoje. Então, si je ne me trompe pas, c'est aussi une nouvelle dimension de la médecine contemporaine, ces maladies chroniques. Oui, peut-être. Donc, je reprends sur Canguilhem. Il me semble que donc moi, dans l'introduction que là, le livre de 200 pages pour introduire Canguilhem, là, autour de Canguilhem, ce que j'ai voulu réhabiliter, c'est au-delà du fait qu'il définit d'abord la médecine comme clinique, c'est trois choses. C'est la première, c'est que la clinique, elle ne peut pas se déployer sans des relations intersubjectives. C'est-à-dire que les relations de compréhension de la vie du patient avec la maladie, ça demande des relations que les techniques fondées sur les algorithmes, sur la médecine fondée sur les données, ne peut que compléter mais pas remplacer. Voilà. La deuxième idée que j'ai voulu mettre en avant, c'est ce qui est toujours actuel, c'est chez Canguilhem, c'est sa philosophie de la médecine comme accompagnement de la normativité et donc de la liberté du patient, du fait de l'aider à poser ses valeurs propres et non pas à l'adapter à la société, au fonctionnement social. Et je pense que là, il y a une vraie actualité de Canguilhem. D'une certaine manière, par exemple, les mouvements des disability studies, même s'ils ne sont pas inspirés par Canguilhem, convergent vers cette idée-là que le rôle de la médecine, c'est d'aider l'individu à accomplir sa normativité, mais ce n'est pas à le conformer aux normes sociales. Ça va, Philippe? Impeccable, ouais, on peut continuer. Et puis, parce que vous l'avez déjà un peu dit, c'est ça peut-être? Non, mais c'est bon. J'ai pas dit exactement la même chose. Ok. Et mais du coup, j'ai perdu mon idée. Le troisième point, il y avait la relation intersubjective. Ouais, le fait de respecter la liberté. Ouais. Et l'autre chose, oui, vous avez raison. Ah oui, c'est Canguilhem, même s'il n'a pas beaucoup parlé de la maladie chronique, même pas du tout, ce qu'on peut reprendre chez lui, c'est l'idée que il n'y a pas de vie sans maladie. Il est normal de tomber malade du moment que l'on est vivant. La vie est d'abord précarité, mais dans la maladie, il y a toujours la possibilité d'inventer des normes. C'est-à-dire que les malades chroniques sont des inventeurs de normes de vie, comme les personnes handicapées, en fait. Okay. Et c'est ça qu'il faut soutenir. Et donc, je dis juste un truc, ça ne veut pas dire que j'ai une vision complètement individualisatrice du patient comme coupé de la société. Ce que je veux dire, c'est que justement, il faut que la médecine, elle participe d'une critique de l'adaptation de l'individu à la société, quoi. La médecine, elle devrait être au premier plan des critiques de la normalisation, quoi. Ok.
Então, o que ele interessa nesse grande livro que ela organizou sobre Canguilhem, não é apenas o que eu já falei, a normatividade, a individualidade, o papel da clínica. Tem três coisas dentro que definem a centralidade da clínica na medicina. Primeiramente, é a relação intersubjetiva. Bom, a relação paciente-médico, pessoa que cuida, digamos, que não captura, digamos, as versões contemporâneas técnicas do algoritmos, tratamento de dados. Essas abordagens complementam, mas não pode se substituir a relação intersubjetiva, que é definitória da clínica. Segundo aspecto, quando fala da normatividade, a gente fala de aceitar e valorizar a liberdade do paciente, que vai inventar seus próprios valores e se adaptar e não ser adaptado à sociedade. Isso é uma coisa que é muito sublinhado pelos estudos das incapacidades, disability studies, nessa literatura anglo-saxã, que que critica basicamente a ideologia da conformação às normas sociais. Então, eles não fazem referência imediatamente a Canguilhem, mas aqui tem uma proximidade que é óbvia. Terceiro aspecto, de fato, Canguilhem não fala da doença crônica, mas isso não deve ser uma objeção contra a obra dele, bem ao contrário, na obra dele tem todo o que a gente precisa para falar da doença crônica, porque ele define a vida como, enfim, não tem vida sem doença, a vida é fundamentalmente precária, então é normal ficar doente, estar doente, e o que define a doença é também uma capacidade de inventar normas. Então, ela aplica de maneira coerente essa inspiração de Canguilhem a um domínio do qual ele não falou. Não significa que ela vai, a todo custo, individualizar a medicina, mas tem que começar com as normas individuais para depois pensar as normas coletivas. E não se pode fazer o contrário e tem que criticar, desse ponto de vista, a tendência contemporânea, a adaptação, a conformidade do paciente às normas sociais ou às normas de uma medicina coletiva, digamos. Ok. Vous voulez qu'on avance, Philippe? Talvez, peut-être je vais demander, Céline, déjà s'il y a des questions. Oui, bien sûr. sûr. Você quer que a gente deixe espaço já para reações ou a gente continua? Como vocês preferirem. Céline, what do you prefer? I'm okay. It's up to you. I have a lot to say, but it's up to you. Ok. Felipe, então acho que poderíamos seguir mais un pouquinho et depois fazemos algumas intervenções. Ok. On va continuer un peu, donc on vous laisse développer. De toute façon, on a presque fini, je crois, ce qu'on avait prévu de dire. Okay. Mais on vous laisse, si vous avez des choses à rajouter, allez-y. Oui, bah alors, là, je voudrais dire 3 choses. La première, par exemple, c'est que dans les recherches actuelles, c'est pas dans le papier, mais je pense que c'est inspirant pour donner des exemples. Dans la recherche que je suis en train de faire sur la vie après un traitement dans la drépanocytose et dans la mucoviscidose, il y a des nouveaux traitements. Des maladies, elles étaient autrefois considérées comme incurables. Et maintenant, avec des greffes de sang dans la drépanocytose et des nouvelles thérapies dans la mucoviscidose, on dit aux patients qu'ils sont guéris. Or, ces patients vont parfois très mal, ils sont tristes, ils font des dépressions. Et là, on retrouve par exemple l'idée très canguilhémienne du fait que la guérison ne se définit pas médicalement ou objectivement, mais qu'elle se définit existentiellement et socialement. Et les médecins, ils ont du mal à comprendre que, alors que les patients sont soi-disant guéris de maladies terribles, ils vont pas si bien que ça.
Et la philosophie de Canguilhem, elle nous amène à comprendre ce que c'est qu'une rupture normative dans une vie et comment le soin, ça doit consister pas seulement à traiter la maladie, mais à aider les personnes à reprendre, à être de nouveaux sujets de leur vie et à reprendre, à être le plus normatif possible. Mais en fait, voilà, je dis ça parce que c'est pour montrer que, pardon Philippe, hein, faut pas me lancer sur Canguilhem, mais c'est pour vous montrer comment, voilà. Et le deuxième truc, et j'arrête, c'est que moi, du coup, je fais une philosophie de la médecine qui est très particulière en France. Cette philosophie du soin et cette philosophie de la maladie chronique, c'est pas la philosophie de la médecine d'Élodie Giroux, par exemple, ou de Maëlle Lemoine. C'est juste pour vous dire peut-être, enfin vous le savez Philippe, mais peut-être le dire à nos collègues qu'il y a plusieurs manières d'utiliser Canguilhem et que moi je l'utilise en étudiant comment les gens ils vivent avec la maladie et comment concrètement on soigne. Et il y a une philosophie de la médecine canguilhémienne qui est beaucoup plus épistémologique sur comment on définit la santé et la maladie aussi au laboratoire ou épidémiologiquement parlant, une philosophie des concepts. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ok, j'arrête. Então, ela rebate sobre a sua pesquisa atual para dizer que, por exemplo, ela tem um projeto de estudar o que é a vida depois de um tratamento de drepanocytose ou mucoviscidose. Então, ela se interessa nos novos tratamentos, as novas terapias, e essas doenças que antigamente eram consideradas incuráveis, agora se cuidam, por assim dizer. Hein? Então, tem transplantação de sangue, transplantation de sang, c'est ça? Yes, oui. Blood transplantation, yes. E novas terapias, e aí a medicina vai considerar que o paciente ele como se chama? Guéri. Ele já melhorou, ele saiu da doença, né? Então, desse ponto de vista, os médicos têm muita dificuldade para entender que as pessoas que estão melhor, assim, do ponto de vista médico, permanecem tristes, com depressão, porque está melhor do ponto de vista da patologia, não vai se definir, isso mostra bem Canguilhem, de maneira apenas médica ou biológica, mas de maneira existencial e social. Então, se trata de pensar uma ruptura de normas. Você mudou, graças à normatividade de norma, e tem que o cuidado, ele consiste em acompanhar, ajudar a normatividade do sujeito na sua vida. E aí, ela frisa também que a posição dela é diferente de outras que existem também na França, que tem uma outra herança do trabalho de Canguilhem, que é mais... ela insiste mais sobre o cuidado, outras pessoas insistem mais sobre a epistémologie. Bon, ici, je vais ouvrir une parenthèse, parce que je vais devoir expliquer un peu le contexte français. Basicamente, na França, tem agora duas escolas na filosofia da medicina. Tem as pessoas que vão continuar a obra de Canguilhem e tem pessoas que estão criticando. A Céline mencionou a Élodie Giroux. Ela escreveu um livro que é polêmico, simplesmente pelo nome, se chama Depois de Canguilhem. Après Canguilhem, quer dizer, definir a saúde e a doença depois de Canguilhem. Entre parênteses, a minha comunicação no AMPO vai se chamar depois de Canguilhem, Canguilhem de novo. Hein? Je vais faire, Céline, une intervention au colloque dans 10 jours qui sera après Canguilhem, à nouveau Canguilhem. Donc, ce sera pour répondre à cette interrogation. Mas, só para dizer, essas pessoas são alunos de Jean Gaillon. Okay? Tem que precisar rapidamente. Jean Gaillon tira a medicina do lado da biologia. Okay? Então, são pessoas... Tem toda uma nova geração, Élodie Giroux, Maëlle Lemoine, Steve Demazeux, que são alunos de Jean Gaillon, muito mais do que continuadores de Canguilhem. Então, tem uma dualidade. Céline, ici, c'est peut-être on va... enfin, je vais laisser une pierre d'attente, on en parlera après avec les autres,
La réception de Canguilhem au Brésil est complètement différente. Elle est centrale, mais complètement différente. Então, é isso. Vous voulez continuer? Oui, et puis peut-être je peux mentionner que un autre objet pour moi de mes recherches, c'est la question du triage, et c'est-à-dire de la priorisation, de la sélection et de l'exclusion de certains patients, de certains services, de certaines disciplines médicales et du système de santé. Et ça, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle La médecine du tri là-dessus. Je ne vais pas trop en parler, mais je voudrais juste dire que là aussi, pour moi, c'est un héritage de Canguilhem, c'est-à-dire de montrer comment c'est des valeurs sociales qui décident de ce que certaines vies valent plus que d'autres. Et qu'on va décider, par exemple, qu'aux urgences, un patient peut être dit non urgent. Ou qu'on va choisir de mettre moins de moyens en France sur la prévention que sur le curatif, par exemple. Donc pour moi, vraiment, la philosophie des normes politiques et sociales de Canguilhem, elle amène à se poser ce genre de questions sur les vies qui valent d'être vécues et celles qui valent moins d'être vécues. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la priorisation, la sélection des patients. Et avec des anthropologues, on a fait l'hypothèse qu'on pouvait regarder le système français de santé comme un continuum du triage. Continuum of triage, of selection. Et peut-être que là, ce sur quoi je voudrais insister avec vous, c'est qu'il y a une vraie fécondité de l'interdisciplinarité. C'est que tous les articles et les colloques et les livres que je fais là-dessus, je les fais avec des sociologues et des anthropologues. Et ça, okay. C'est l'originalité de la personne en médecine. Et je pense que c'est très vivifiant pour la philosophie. O seu trabalho atual é sobre a medicina da triagem, que fala da priorização, da seleção, da exclusão de certas pessoas dos serviços, disciplinas, serviços médicos, disciplinas de saúde, ou até o sistema de saúde em geral. E ela pensa essa medicina de triagem como na linha de Canguilhem, no sentido que são valores sociais que decidem que algumas vidas valem mais do que outras, e que define, por exemplo, da significação que a gente dá à palavra emergência. Então, por exemplo, para pensar o sistema de saúde francês como um contínuo de triagem, ela se interessa ao fato que tem mais meios financeiros na França nos aspectos curativos do que sobre a prevenção. E ela trabalha desse ponto de vista sobre a medicina da triagem, que faz totalmente sentido no Instituto da Pessoa na Medicina trabalhar de maneira interdisciplinar com sociólogos e antropólogos. Oui, Céline? Excusez-moi, c'est moi qui ai dit... Il n'y a rien à... C'est bon, tout va bien. Ah, d'accord. Eu quis adicionar uma coisa assim aqui, mas... oui, juste une anecdote pour Céline. C'est la notion d'urgence qui m'y fait penser. Il existe au Brésil, par inspiration française, un SAMU. Voilà, o SAMU est inspirado, se não me engano, da expérience française. Oui, je disais que là, mon travail était inspiré aussi par un anthropologue comme Didier Fassin. Ouais. Enfin, ça leur dit quelque chose. Évidemment, vous connaissez. O trabalho dela é inspirado pelo antropólogo Didier Fassin, que é... Bom, ele é conhecido, ele trabalha bastante com os Estados Unidos, né?
Et, bah, si vous voulez, on continue sur d'autres. On continue ou... Oui, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Il reste peut-être Bah, les aspects pédagogiques de ouais, la. ouais. Ça c'est pas mal parce que c'est la formation des médecins et l'utilisation du cinéma et la philosophie à l'hôpital aussi. Donc, quand même, juste, je vous dis une chose pour le groupe là, que vous êtes en train de créer. Il y a, on en reparlera si vous voulez, Philippe, mais il y a vraiment l'exemple qui peut vous aider. Il y a l'exemple de l'Institut des humanités médicales de l'Université de Durham en Angleterre, qui est vraiment leader sur les humanités médicales. Ça peut vous... et cette université a été leader dans le mouvement des Critical Medical Humanities. Je pense que ça, c'est des trucs, c'est une pensée critique des humanités médicales comme ne devant plus être inféodée aux catégories biomédicales. Je pense que vous pouvez Inféodé aux catégories. aux catégories biomédicales. Je pense que ça peut vous inspirer. Je voulais juste vous mentionner cette. Et alors, donc, oui, donc je suis aussi professeure de philosophie à la faculté de médecine et j'enseigne la philosophie de la première à la 6e année dans les études de médecine. Et j'ai peut-être ça, je peux vous tutoyer. Oui, oui. C'est pas trop familier, c'est plus simple. Non, non, mais c'est très brésilien, donc ça va. Ok, alors ça va. Soyons brésiliens. Donc en fait, au milieu des années 2000, j'ai mis au point une méthode pédagogique pour enseigner l'éthique du soin aux étudiants de médecine à partir de grandes œuvres de cinéma, de fiction et documentaire. Parce que je voulais plonger les étudiants dans des récits et dans des mondes sociaux et notamment des personnes malades elles-mêmes. En fait, ce que je voulais, c'était grâce au cinéma faire sortir les étudiants de médecine de la faculté et de l'hôpital. Peut-être je te laisse traduire ça déjà. Ouais, ça parce fait que déjà comme je suis pas mes notes, enfin, si là tu peux quand même. Não, c'est bom. Para o nosso grupo que começa a tentar se definir o seu perímetro e se definir de maneira comparada, não tem apenas o Instituto dela em Paris, mas tem também o Instituto das Humanidades Médicas de Durham, na Inglaterra, que é líder até mundial das humanidades médicas críticas, que é Critical Medical Humanities. É um pensamento crítico que consiste em não se submeter às normas biomédicas para definir a atividade médica. Então, isso é fundamental também para conhecer. Agora, sobre a experiência de ensino dela, acontece que ela, desde metade dos anos 2000, então faz 20 anos, ela ensina na faculdade de medicina a filosofia. Aqui, eu vou abrir uma parênteses para precisar que, a partir dos anos 90, na França, foi obrigatório o ensino de cultura geral e se desenvolveu em cursos de filosofia, cada vez mais, nas faculdades de medicina. Bom, e aí, o que ela faz? Ela ensina do primeiro ano até o sexto ano, que é o final da formação na França, quando as pessoas se tornam internistas. E aí, basicamente, ela, para ensinar a ética do cuidado, ela começou a se inspirar das obras cinematográficas, tanto da ficção quanto do documentário, para, basicamente, tirar os alunos da faculdade ou do hospital e dar para ele a possibilidade de mergulhar em outros mundos sociais e encontrar situações reais de pacientes concretos, digamos. Então, bom, ela faz isso regularmente e tem uma página do site dele sobre isso, tem alguns filmes clássicos que ela mostra. On peut continuer? Oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je sais d'ailleurs qu'il y a toute une tradition au Brésil. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Il y a une tradition au Brésil de cinéma éducation.
Ok. qui est très développée et qui consiste à enseigner l'éthique médicale à partir d'extraits de films Ok. montrant, par exemple, des consultations, tu vois, ou des situations difficiles. Et moi, j'ai voulu faire le contraire de ça, c'est-à-dire que je fais voir des grandes œuvres d'art à mes étudiants, comme Barberousse de Kurosawa, comme Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Et ce que je veux, c'est les former à ce que Canguilhem appelle le changement de registre entre la lutte contre la maladie et la prise en charge du patient, c'est-à-dire les obliger à développer l'attention et la sensibilité aux besoins, aux valeurs, aux normes de vie des patients en particulier. Ok. La Então, prévention. ela ouviu falar que existe no Brasil, não sei, ela que disse que existe no Brasil uma tradição de cineeducação que ensina a ética médica a partir de extratos de documentários que são extratos de consultas. Ela faz exatamente o contrário, quer dizer, ela começa com grandes obras de artes, então, Barbarossa, por exemplo, de Kurosawa, e outros são, e aí a ideia é mostrar a mudança de registro que obriga a fazer a medicina, no sentido que, quando se luta contra a doença, você tem que fazer atenção à sociabilidade, às normas do paciente e a invenção dele para se adaptar a essa nova vida, que é uma vida doente. Et donc, ma méthode, elle consiste à leur faire voir donc, des grands films, par exemple, de Frédéric Wiseman, le documentariste Frédéric Wiseman. Maybe you know, I can write it for you. Or, ensuite, on lit justement des chapitres sur, de sciences sociales ou de philosophie. Bien, je pense par exemple à un très grand film de Nanni Moretti qui s'appelle Journal intime, que Roberto doit connaître. Ciao, ciao, ciao. Et donc, et ça permet aussi donc, de coupler l'émotion des étudiants, l'identification des étudiants, la lecture de recherches en philosophie et en sciences sociales, et l'échange horizontal entre l'enseignante en philosophie et les étudiants. C'est-à-dire, en fait, on sort complètement des habitudes d'enseignement en médecine. Et voilà. C'est fantastique. Et à partir de ça, j'ai créé un ciné-club que j'ai ouvert aux professionnels de santé seniors. Et je fais la même chose. Então, ela se inspira dos documentários de Frederic Wiseman e das ciências sociais, e ela, por exemplo, gosta de utilizar o filme de Nanni Moretti, Diário Íntimo, para testar a identificação dos alunos de medicina e tentar juntar a filosofia e ciências humanas nas relações que ela tem com os alunos, o que muda radicalmente das maneiras clássicas de ensinar entre o grande professor e o aluno que gostaria de se tornar médico. Então, faz tempo vários anos que ela abriu esse cineclub para os profissionais da saúde. Est-ce que ça a du succès, Céline? Oui. Oui. Faz muito sucesso. En fait, ce qui est bien, c'est que le ciné-club, ça permet à des jeunes, des étudiants, des seniors, des médecins, des psychologues, des associatifs, mais aussi des étudiants en art, d'être dans la même pièce et de discuter justement, alors pour le coup, non seulement de la médecine, mais plus largement du soin dans nos vies, dans la société.
et de la place du soin dans nos vies, dans la société. Et donc, je ne sais pas comment vous allez vous répondre, mais en tout cas, pour moi, c'est une manière de faire de la philosophie qui n'est pas du tout de la vulgarisation, hein, mais qui est une manière d'amener un public vers des questions philosophiques contemporaines. Sorry. Então ela junta nessas sessões de cineclub que fazem sucesso, faz anos, jovens, velhos, médicos, psicólogos, estudantes de arte, pessoas da associação da sociedade civil, no mesmo lugar para conversar sobre todos os aspectos do cuidado. E aí não se trata de vulgarização, a gente falaria de extensão, né, no Brasil, no sentido que você leva a filosofia para fora, mas se trata de levar novos públicos para a filosofia. Bom, que seria outra definição da extensão, mas não vou entrar nesse debate, porque definir a noção de extensão é complicado. Je fais référence de manière humoristique, Céline, au fait qu'au Brésil, les universités n'ont pas 2 missions, mais 3. L'enseignement, la recherche et extension. En anglais, ce serait outreach. C'est-à-dire, il faut que le savoir produit soit utile à la communauté. Le problème, c'est que personne ne sait exactement définir l'extension. C'est un peu compliqué et c'est humoristique parce qu'on nous demande d'en faire de plus en plus aujourd'hui. Oui, alors vous pouvez, c'est la même demande en France, exactement la même chose. Et pour moi, oui, le ciné-club, c'est une manière de le faire. Et en fait, pour les étudiants de médecine, donc en fait, justement, il y a une double finalité. Il y a le fait qu'en les plongeant dans la vie des patients, et ça leur permet de se préparer à certaines situations de soins, mais aussi, en fait, pour le dire très clairement, ça les politise. C'est-à-dire que ça les institue comme des sujets sociaux et politiques, alors que toute la faculté de médecine et l'hôpital met complètement entre parenthèses le fait que ce sont aussi des acteurs politiques et sociaux. Et le cinéma, ça permet de reposer les questions sociales et politiques. D'accord. Então, ela diz que permite colocar os alunos de medicina na vida, enfim, diante ou no meio da vida dos pacientes e comparar as situações de cuidado permite, basicamente, provocar uma conscientização política das questões de cuidado. Né? E isso é a grande mudança com a maneira tradicional de ensinar, que despolitiza totalmente. Agora, colegas, eu gostaria de pedir um pouco de cuidado para mim. Donc, Céline, je vais vous demander, est-ce qu'on peut faire un peu de soin pour moi, cette fois? Gostaria de fazer uma pausa só para pegar a água, porque a seca vai bater forte. Ici, on est en pleine sécheresse, donc je vais avoir besoin de boire. E talvez, Viviane, seria o momento de parar e de abrir para perguntas, porque sobra 20 minutos, né? Então, 2 minutos, eu estou de volta com água. 2 minutinhos para uma água. Je prends 1 minute pour aller chercher de l'eau. Merci. Très bien. If you want to ask me any question in English, just during this break, it's okay for me. No, thank you so much. I would like to react on some aspects. It's being a very stimulating a moment with you, and so many ideas, so many perspectives, so many thoughts. I think we will continue discussing in the next weeks. Also, from a methodological point of view, I'm really enjoying the interaction. So you presenting your research, Philippe translating, but implementing and integrating in a very interesting way. And so it's a rare opportunity to have these research seminars. And so I would only like to react to a couple of issues I was thinking of. So the first is the issue of normativity, which I find. So it's very many years. I definitely have to read something of Canguilhem.
I never had the opportunity, I never had the time actually to delve into his thinking. But this aspect of normativity on the one hand, and the subjectification or individualization of normativity, I think is something very interesting. Also because from a Jonassian perspective, we can see something similar when Jonas, for example, extends the notion of freedom to life as such. And so discussing freedom as an ontological characteristic of life means that normativity is already there. So I think this is a very interesting aspect. And my question in this regard could be, do you think, or has Canguilhem or your perspective been criticized for for disrespecting the naturalistic fallacy, so the law of Hume, which separated to be and ought to be, so ontology and ethics, which traditionally have been separated, and so it's a mistake, according to some perspectives, to connect the two. So I am obviously in favor of the connection, because it's artificial to separate to be and ought to be. But nevertheless, the perspective of the majority, so the mainstream thinking, is in favor of the separation, still of the separation. So they wouldn't perceive anything normative in the individual, and especially at the basic level of life, of health, because this is a product of information, of and then of ethical and political choice. So there's this artificial separation, which I do not like, but I perceive it as a mainstream. So it's as if we were going against the stream, actually. So do you see the possibility? I think yes, but so how do you tackle with with going against the stream, and if you perceive there is some success in proposing a different perspective in this regard? So this is my first curiosity, and then the other one is educational. So I found very interesting your idea or your proposal of what extension means in this sense. So very interesting. But very many ideas. Thank you. Thank you, Roberto. But for your, I will be very brief. But there is no, Canguilhem is very well respected here, and we don't. There is no criticize that he is a philosopher of life, and for him, the normativity is life is normativity. So there is a continuum between the way any invents norms and structures and transforms his milieu. So there is a continuity between this biological or vital normativity and the human normativity. But there is as well, that's why he is not criticized, there is as well rupture, there is as well a discontinuity, because the human being transforms so much his milieu that he becomes the author of his milieu. And Céline, il faudrait parler. Désolé, il faudrait parler plus près du micro parce qu'on n'entend pas très bien. Ouais, c'est bizarre. Ok. Là, c'est mieux, ouais. So,
Do you need me to speak in English or in French now? Do you French. in French? Oui. Oui, il y a donc cette continuité entre de la normativité biologique, mais il y a aussi une discontinuité dans la mesure où l'être humain fait du corps le moyen de ses moyens et transforme complètement son milieu. Donc, il n'y a pas de normes biologiques qui sont imposées chez Canguilhem. Elles sont complètement sociales e culturelles. Tem uma continuidade biológica, mas tem também uma descontinuidade no sentido que o ser humano ele faz do seu corpo o meio dos seus meios e transforma o seu meio ambiente, faz que não tem norma estritamente biológica, no sentido, pelo menos, da espécie, não? São normas individuais que são misturadas com aspectos políticos e sociais. Celine, merci. Bem, eu queria primeiramente colocar algumas coisas que me deixaram muito feliz ao perceber a proximidade daquilo que nós fazemos, né? Você, eu aqui pensando especificamente na docência, né? Eu também sou professora aqui no curso de biomedicina, de enfermagem e na medicina com disciplinas eletivas. Então, primeiramente, os nossos pontos de contato, que acho muito importantes para esse nosso grupo de pesquisa, que é a questão de pensarmos em filosofia e saúde. Então, existe uma especificidade da filosofia a ser considerada quando ela está nesta interface com a saúde. Acho que isso é muito importante, né? E a outra questão que eu penso que nos aproxime muito é essa pesquisa com profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, até ia falar de você, Clarissa, você está voltando aqui, a Clarissa mesma é uma das profissionais de saúde que tem uma pesquisa conosco, né? Pensando nos sobreviventes, né? Aqui se usa assim, os sobreviventes oncológicos, né? Uma pesquisa aí que eu poderia citar nesse aspecto. Uma outra coisa que eu destacaria é essa questão das doenças crônicas. Aqui também nós olhamos com digamos assim, com esta centralidade para as doenças crônicas, tanto porque elas estão se ampliando diante da longevidade, diante das questões ambientais, quanto porque é exatamente nas doenças crônicas que nós percebemos que aquilo que a medicina traz por si só não é suficiente. Posso continuar, Felipe? Eu vou falar mais um pouquinho? Ou... Eu vou parar aqui. Só o último... Talvez você pode completar para eu entender melhor. O que traz a medicina não é suficiente por si só, deve ser complementar por... Eu dizia que o que nos aproxima, ao pensar filosofia e saúde, o que nos aproxima das doenças crônicas é o fato de que estas não encontram resposta somente na medicina. Ok. Então, é a filosofia que vai complementar. Sim. Okay. Então, eu vou traduzir a Viviane, mas imediatamente eu vou provocar a reação polêmica dela, porque no texto que ela me mandou, ela se posiciona em torno disso. Céline, je commence par traduire et après je vais vous demander de réagir de façon polémique parce que vous êtes prononcé en fait sur ce truc, enfin tu t'es prononcé, je ne sais pas ce tutoiement. Donc elle souligne, Viviane commence par souligner la grande proximité avant de souligner les différences, plusieurs points de proximité entre le groupe et ce que tu fais. D'abord, le statut de professeur et d'enseignant. Viviane enseigne en biomédecine. Viviane, o segundo é biomédica, infirmière, des études d'infirmière, et aussi en discipline optative, enfin c'est des options quoi. Elle insiste toujours sur la spécificité de la philosophie dans sa relation à la santé, c'est-à-dire qu'il y a
un petit grain de sel, disons, une complémentarité de la philosophie, un droit de regard de la philosophie sur ces questions qui ne sont pas des questions qui se pensent toutes seules. Ensuite, le deuxième point de proximité, c'est la recherche en association directe avec les professionnels de santé. Donc, Clarissa, ici présente, est une de ces professionnels de santé. Elle travaille avec les survivants de l'oncologie. Et troisième proximité, l'intérêt pour les maladies chroniques, parce que précisément, elles se multiplient, elles sont liées aussi à des aspects plus contemporains comme les questions climatiques. Et c'est là qu'on voit que la médecine ne se suffit pas à elle-même et qu'elle a besoin d'un complément qu'apporte la philosophie. Alors, Viviane, agora vou adicionar o elemento polêmico. Hein, donc, Céline, j'aimerais que là, vous nous permettiez d'expliquer pourquoi vous ne faites pas de la philosophie de la santé, parce que la santé n'existe pas. On n'entend pas. Então, o ponto polêmico é que a Céline faz questão não fazer a filosofia da saúde, porque para ela a saúde não existe. Vou deixar ela explicar. Mais c'était un peu polémique. Hein. Je disais ça dans un... parce que... en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la philosophie peut aider la médecine à comprendre la maladie comme étant un événement normal de la vie. Enfin, pardon, je répète toujours un peu la même chose, c'est peut-être que je suis fatiguée, mais donc, de ce fait, il y a de la santé dans la maladie. En fait, comme il y a de la normativité dans la maladie, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la médecine, elle peut aider à vivre avec la maladie, à traverser les traitements. Je sais qu'il y a une médecine de prévention, hein, je sais qu'il y a tout un tas de problèmes. En fait, pardon, ma réponse est je ne sais pas répondre à cette question. Yeah. Ça dépend ce que vous mettez sous philosophie de la santé. Okay. En fait, moi, quand je lis, pardon, je reprends. Quand je lis des livres sur la philosophie de la santé, souvent, je trouve en France, par exemple, des références à Nietzsche. Et je trouve que cette philosophie... Alors, évidemment, chez Nietzsche, il y a aussi une sorte de fécondité de la maladie, là. Mais j'ai toujours peur d'une idéalisation de la santé. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de philosophie de la santé. Okay. Enfin, pour moi par exemple, quand Guillaume, dans une pédagogie de la guérison est-elle possible, vraiment, il dit que le médecin doit apprendre à tous, et en particulier aux patients, qu'on ne peut pas guérir de la vie, que la vie, c'est le risque de la maladie. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec l'expression philosophie de la santé. Aqui vou ter problema, talvez o João pode me ajudar. Como que a gente vai traduzir guérison? Eu estou sem saber, o fato de melhorar, mas... Cura. Obrigado. Então, obviamente, a posição dela, que a saúde não existe, obviamente é exagerada, é polêmico, tudo depende do que você entende como saúde, né? Então, o que lhe interessa é o fato que a filosofia pode ajudar a medicina a entender a doença como elemento normal da vida. Sempre tem saúde na doença, sempre tem norma na patologia, e a medicina tem que nos ajudar a viver com esse aspecto. Obviamente, não tem apenas medicina curativa, tem também medicina preventiva, mas tudo depende, de novo, do que você chama de saúde. O perigo que ela está vendo nas abordagens dessas questões pela saúde consiste numa idealização do conceito de saúde, que se pode encontrar em Nietzsche, por exemplo, mas também outros autores, eu acho,
E um texto famoso de Canguilhem se chama Uma Pedagogia da Cura é Possível? Ponto de interrogação. E Canguilhem diz que a medicina não deve nos ensinar à La vie, c'est le risque de tomber malade, oui. Oui, mais avant, la médecine doit apprendre à ne pas être rassuré, en fait. À ne pas faire croire que l'on peut éviter la maladie. A não deixar acreditar que se possa evitar a doença, né, porque a vida é o risco de ficar doente. Então, é por isso que ela não gosta muito da filosofia da saúde. Mais bon, please go. Sim. Bem, aqui, é claro, acho que é uma discussão mais longa. Em todo caso, vale apontar que, quando a gente trata aqui de filosofia da saúde, existe uma referência ao que nós temos aqui, ao que nós conhecemos como um sistema único de saúde, que, por sua vez, tem o seu embasamento, né? Tem algumas citações e algumas referências ao trabalho do Canguilhem. O que fazemos nós aqui também nas nossas discussões. Agora, aqui, de verdade, Celine, o que você aponta agora nesse final como os motivos pelos quais você entende que não deveria falar filosofia da saúde, no sentido da idealização do termo, no sentido de retirar os seres humanos, né, as pessoas, os sujeitos deste lugar, são as nossas buscas. Então, ou seja, nós procuramos as mesmas coisas, considerando aqui filosofia da saúde. E quando nós ampliamos aqui, na verdade, a gente está conversando com outro lugar, que o Hans Jonas diz que, citando, né, o Hans Jonas, um dos autores aqui trabalhados pela Lilian, pelo Roberto, o Hans Jonas diz que a medicina é uma ciência e a prática dos seus profissionais é a arte baseada nessa ciência. Então, quando nós falamos filosofia da saúde, nós estamos admitindo um outro lugar ou um novo lugar em que não interessa pensar somente na filosofia da medicina como ciência, mas interessa pensar na filosofia e em relação à prática dos profissionais de saúde. Não sei se me fiz entender, Felipe. En fait, par le terme en fait, on est d'accord, même si on utilise, nous, le terme de santé, parce qu'en fait, on a exactement les mêmes recherches. Il s'agit d'échapper à une idéalisation. Sauf que côté brésilien, on préfère, si j'ose dire, utiliser le terme pour mieux mettre les pieds dans le plat. Et le point de départ peut-être de la réflexion, l'un des auteurs principaux qui inspire cette démarche, c'est l'œuvre de Hans Jonas, qui fait la différence entre la médecine comme science et la pratique qui serait l'art basé sur cette science. Et donc, il ne faut surtout pas faire une philosophie de la médecine qui serait une approche biomédicale, en fait. Il faut essayer de faire une philosophie de la santé qui prenne en charge cette pratique. On n'entend pas? On est d'accord, pardon. Ah, d'accord. Je concorde en même temps. Mais, pardon. En fait, je voulais vous dire aussi quelque chose, c'est que ce que je fais, moi, avoir fondé un institut avec la thématique de la chronicité, de la vie avec la maladie, en humanité médicale, c'est très original. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans les recherches en humanité médicale, c'est des recherches soit en sciences sociales sur les big data, le numérique, enfin, vous le savez, mais soit en éthique. Soit là soit en éthique, en fait. En éthique, ok. Ouais. Mais en fait, faire des recherches interdisciplinaires autour de la maladie chronique, c'est vraiment quelque chose, quand j'en parle à des Américains, avec des médecins et des philosophes, quand j'en parle à d'autres centres en humanité médicale américains, c'est complètement
étrange pour eux, parce que les centres en humanité médicale travaillent assez peu avec les médecins. C'est beaucoup de recherches sur la médecine, mais pas avec la médecine. Ouais. Vas-y. Ela frisa que o trabalho que ela faz no Instituto de Humanidades Médicas é muito original em comparação com o que se faz no resto do mundo nessas instituições tais, né, de Humanidades Médicas. Por quê? Na maior parte do tempo, em particular no mundo anglo-saxão, Humanidades Médicas quer dizer duas coisas. Ciências sociais baseadas sobre Big Data ou abordagens éticas. E aí, o que ela faz? Ela se interessa na doença crônica numa perspectiva interdisciplinar, baseando-se sobre a normatividade singular, e isso é simplesmente impensável nas instituições de humanidades médicas dos Estados Unidos, por exemplo, que fazem pesquisa sobre a medicina, mas não com a medicina, e ainda menos com profissionais de saúde. Eu acho que a Lilian estava esperando antes. Desculpa. Eu não vi. Lilian. É porque eu várias vezes eu apertei a mãozinha, depois ela sumiu, eu deixei lá. Mas eu queria só fazer um comentário a partir do que ela nos trouxe, porque ela fala da precariedade, né? E essa questão da precariedade da vida é um dos conceitos básicos assim do Hans Jonas, só que ele trabalha numa outra perspectiva, não trazendo essa questão da doença. E aí, quando ela, né, nos traz, né, a partir de Canguilhem, essa outra abordagem, realmente é algo para a gente, talvez, tentar dialogar, fazer um diálogo mais próximo aí com a perspectiva jonasiana, e que eu acho que dá uma linha de diálogo bem interessante. Outra questão que eu havia pensado, né, durante a exposição dela, e agora, quando ela fala desse motivo pelo qual ela não utiliza o termo filosofia da saúde, mas filosofia da medicina, eu fiquei pensando numa outra perspectiva que, pelo fato de eu participar de um curso que é um bacharelado em ciências humanas com ênfase em políticas públicas, quando a gente fala de saúde, a gente está pensando nessa perspectiva mais ampla, né, realmente, de uma saúde aplicada na perspectiva de uma política pública, né? Então, por isso que eu penso que talvez a nossa abordagem aqui, como a própria Viviane trouxe, né, a gente tem aqui uma base dentro do SUS, né? Então a gente tem uma perspectiva da saúde nessa dimensão mais coletiva, realmente, né? E um aspecto que também me chamou muita atenção foi o fato dela trazer essa discussão das doenças crônicas. E eu fiquei muito pensando a respeito do que acontece, por exemplo, né? Antes, por exemplo, quando surgiu o HIV, né, havia toda uma perspectiva de que os portadores do vírus simplesmente, né, teriam pouco tempo de vida e morreriam. Hoje não, hoje existe já toda uma perspectiva de cuidado desses pacientes, né, e que o que aconteceu, na verdade, não foi que os pacientes tiveram que se adaptar à doença, mas a sociedade teve que se adaptar, né, à realidade para conviver com essas pessoas. Então, eu fiquei pensando também que existe uma outra forma de adaptação que não é necessariamente das pessoas, dos portadores de doença com relação à sociedade, mas a sociedade ter que se adaptar conviver numa nova perspectiva com os portadores de todos os tipos de doenças crônicas, né? Então, eu acho que são questões para a gente pensar nessa perspectiva aí da saúde, né? E aí eu acho que realmente o termo saúde ele é mais amplo, né? Porque incorpora, como eu disse anteriormente, a questão das políticas públicas voltadas para a questão da saúde. Mas são só esses 3 comentários que eu queria fazer a partir da fala que ela nos trouxe e agradecer muito, né? Pela reflexão e por toda, né, o que ela compartilhou aqui conosco nessa tarde. Obrigada. D'accord. Donc, j'en profite pour dire au revoir à Sylvestre, qui doit nous quitter. Obrigado, Sylvestre. Tchau, tchau. O que diz a Liliana é o seguinte, você falou no seu comentário pardon, excusez-moi. Je mélange les langues, ça ne va plus du tout. Vous avez parlé de la précarité de la vie. A precariedade da vida é um conceito que a gente encontra em Canguilhem. Donc, c'est un concept que eux ils vont chercher chez Jonas,
C'est une autre perspective, mais c'est un point de dialogue très fécond. Et aussi, quand vous avez différencié la philosophie de la médecine et la philosophie de la santé, c'était pour, en fait, c'était pour elle, ça lui a fait penser au fait que elle a suivi un cours de sciences humaines et de politique publique, et que ça lui fait penser, bien sûr, que la santé au Brésil, ça fait penser à la santé publique. Donc, c'est pour prendre en charge une dimension collective, et notamment dans le cas de maladies chroniques comme le virus, je crois que c'est HIV, c'est ça, enfin, les porteurs du HIV, elle était sensible au fait qu'il faut adapter non pas les malades à la société, mais adapter la société aux malades. Excusez-moi, il y avait un étudiant qui est arrivé. Oui, on est complètement d'accord et d'une certaine manière, le travail que je fais sur le triage rencontre évidemment ces questions de discrimination des patients les plus pauvres dans l'accès à la prévention, par exemple au VIH. J'en profite. Allez-y, je vous en prie. Bom, ela concorda basicamente tudo que ela faz na medicina da triagem e a discriminação nos aspectos curativos e preventivos vai nessa direção. Então, de novo, a impressão que a gente utilize palavras diferentes para enfrentar os mesmos problemas. João? Sim, desculpa que eu tive que mudar aqui para o celular. Tá dando para me ouvir, né? Dá para te ouvir, Donc, merci beaucoup, Céline Lefebvre, pour cette exposition, pour ces récits de votre parcours. J'aurais une question, c'est une question naïve de quelqu'un qui ne connaît pas Canguilhem ni bien la philosophie de soi. Mais est-ce qu'il y aurait une tension entre des pôles là? Parce que vous nous racontez que Canguilhem apporte d'une part de la notion d'individualité et d'autre part, les relations, les rapports entre patients et médecins sont essentiels. Et on sait que dans la philosophie du soin, les féministes, elles critiquent beaucoup la valeur absolue de l'autonomie. Dans la bioéthique anglo-saxonne, par exemple, vous nous avez raconté qu'Anne-Marie Moll porte là-dessus et dit que l'autonomie est plus que des choix, voilà, et qui apporte même des concepts écologiques, des rapports, voilà. Donc, j'aimerais vous entendre sur ces points. Est-ce qu'il y a, bien sûr, individualité, c'est pas individualisme, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut voir complémentarité là, ou est-ce qu'il y a une tension chez Canguilhem e dans votre pensée? Então, eu perguntei para ela, acho que talvez deu para entender, sabe? Porque acho que se tem uma tensão entre individualidade e essa complementaridade em relação tanto no Canguilhem quanto quando se traz a filosofia do cuidado, né? Non, bien sûr, oui, bah vous l'avez dit, en fait, chez Canguilhem, l'individu, il est producteur de normes, mais ces normes, elles sont aussi mises à disposition par la société. Et donc, il est pas isolé, évidemment. Mais je pense que le but chez Canguilhem, c'est de rendre le sujet non pas le plus autonome possible au sens individualiste, mais le plus capable de résister à des normes qui lui seraient à imposer et de le rendre le plus créateur des normes politiques et sociales. Par exemple, dans le dialogue, j'ai étudié un dialogue des années 70 de Canguilhem sur l'euthanasie. Et Canguilhem... Pardon, l'euthanasie? Oui. Oui. Ouais. Et Canguilhem, il dit que l'euthanasie est un droit fondamental du sujet humain. Enfin, le droit à la mort est un droit fondamental du sujet humain. Et que le médecin doit... Alors, si le malade est en fin de vie et que ses souffrances ne peuvent pas être soulagées, voilà. Et que donc là, le médecin doit répondre à la demande de mort, doit aider le malade à mourir, parce qu'en fait, à ce moment-là, le médecin, il se met au service des normes du patient et de la manière dont le patient, il voit sa vie, le monde,
sa conception de l'existence. Et donc vraiment, c'est une philosophie de la résistance aux normes imposées par la société. Pour moi, enfin, je crois que je ne me trompe pas. Em Canguilhem, o indivíduo ele produz as suas normas, né? Essas normas agora elas são ofertas pela sociedade, então faz que o indivíduo jamais é isolado, mas é ele que vai desviar essas normas, transformar, criar. Então a ideia é que o objetivo é tornar o sujeito não autônomo, mas capaz de resistência às normas que são inspiradas, criador de normas. Né? Tem um texto que fiz uma certa atualidade recentemente, porque teve uma legislação sobre eutanásia na França, é um texto de Canguilhem sobre a eutanasia, o fim de vida. E aí ele diz que, bom, ele é oposto à legislação, isso é outra coisa, mas é um direito fundamental do sujeito, o direito à sua morte, e o médico, que se base sempre sobre essa relação, ele deve, se ele não pode mais curar, aliviar e responder a essa demanda, mesmo que seja oposta às normas sociais. Então, o que domina é a resistência às normas impostas e a criação individual das normas. Talvez, Viviane, a gente terminar aqui, ou você quer continuar um pouco? Sim, não... Eu acho que nós precisamos cuidar da Celine. Ela já havia apontado ali que iria fumar porque se sente cansada, e nós estamos avançando aqui no tempo para ela muito mais, né? Então, em respeito a ela, nós precisamos parar. Mas... on remercie beaucoup Céline, mais on ne veut pas non plus abuser de son temps, et on lui a déjà pris pas mal de temps, donc c'est déjà c'est sans doute est venu le moment de s'arrêter. Viviane, pode continuar. Sim, o que eu queria fazer é agradecer muito, Celine, por seu tempo, por sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi muito bom te ouvir. Teríamos muito que conversar. Nós vamos terminar assim com vontade de continuar este encontro. Então, eu queria expressar minha gratidão pelo seu tempo aqui conosco. Para nós foi muito precioso. I understand perfectly Brazilian. J'ai tout compris. Bon, alors voilà, c'est parfait. Nem precisa de tradução. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et Philippe, j'aimerais... merci de votre attention, et j'aimerais que vous me teniez au courant de la suite, hein, de comment vous allez construire ce groupe. Et enfin, voilà, je serais très heureuse de suivre son éclosion et son développement. Avec beaucoup de plaisir, oui, on va longuement se parler lors du colloque, et puis je vous ferai un petit rapport. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien avoir accès à ta thèse, mais pour des raisons que je t'expliquerai après, parce que je suis en train de traduire Mène de Biran. Waouh! Oh là! Donc, c'est compliqué. Mais il n'est pas du tout traduit ni au Brésil, ni au Portugal. Rien du tout. Donc, je me suis lancé avec mes élèves dans ce truc. Mais ça, c'est à titre personnel. Mais par ailleurs, sur les aspects de notre groupe de travail, oui, je te tiendrai au courant. On a d'ailleurs l'intention de créer des liens avec l'institut que tu diriges, hein, parce que pour nous, c'est très important d'avoir des alliances internationales. Très volontiers. Quand tu viens à Paris, tu me dis. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Obrigado. Ciao. Ciao. Viviane, você quer um pequeno feedback À bientôt. agora? À bientôt. Sim. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Au revoir. Ciao. Merci. Que bom. Ótimo. Excelente. Infelizmente, estou com um aluno que me espera, então não vou ficar muito tempo, mas acho que foi proveitoso, né? Foi muito proveitoso, excelente. E assim, para mim ficou muito claro que é isso, nós lidamos com os mesmos problemas com nomes diferentes. Eu que achei. Então, quer dizer, precisamos continuar, né, este contato.
E aí, pensando nela, né, nesta disponibilidade da Celine, também penso que nós podemos nos colocar à disposição no caso dela querer participar até, ou constar, estar conosco neste nosso GT, e quem sabe depois fazendo futuras outras parcerias. É o que ela ofereceu no final, né? Ela gostaria de ouvir falar do futuro do grupo, acho que ela está querendo criar parcerias internacionais. Como eu te falei, a maior parte dos laços que ela tem vão ser com a Europa ou América do Norte, e o Brasil, a América Latina, ainda é um continente desconhecido, apesar das cooperações que se desenvolvem muito em São Paulo, a Inserma, são mais biomédicas ou técnicas, né? Mas na filosofia tudo sobra muito a fazer, e acredito que tem muita coisa que a gente pode fazer a curto prazo. Acredito que ela seria perfeitamente capaz de participar de uma das nossas atividades. Sim, porque tem muita coisa, inclusive, Felipe, que ela falou que faz, e que exatamente a gente faz a mesma coisa aqui também. Sim. Até nessa abordagem do cinema. Então, tem muito para a gente falar. Sim. E, enfim, nós vamos... E tem muito para ela entender, porque a gente entendeu a parte dela, o que ela não sabe ainda é qual a importância de canguilhem, por exemplo, no Brasil. Sim. Ela não sabe. Exato, exato. Então, tudo isso é outra parte do diálogo, né? É o que ela pode receber também. Exato. Podemos continuar pensando nisso. Mais uma vez, eu quero te agradecer, Felipe. Você está tornando isso possível, né? A essa altura da minha vida, eu não vou dizer para você que eu vou aprender o francês a ponto de me ajudar. Não, mas a própria Celine mostra que você não precisa. Ela entende tudo. Então, pronto, a gente vai se ajudando, mas agradeço demais por você nos apresentar, traduzir hoje. Foi ótimo. Então, agora é só descer para a praia que a gente se encontra lá. Ah, tá bom, combinado. Ai, uma cervejinha. Você pode me lembrar quando que vai ser o encontro? Porque eu estava falando com os outros antes de você chegar, eu não me lembro mais qual é o dia e o horário. O nosso na Ampof, você disse? Isso. Dia 2, às 10 horas da manhã. Depois eu vou divulgar... é a quarta, né? Depois eu vou divulgar no grupo também, porque eu vou falar sobre filosofia da saúde, tanto no grupo do Hans Jonas, quanto no grupo do ensino em filosofia. Ok. E aí, vai rolar até que hora? Até meio-dia. Okay. Das 10 ao meio-dia. E a gente está combinando de ser híbrido, porque assim o pessoal que não pode participar, não vai estar na Ampof, consegue participar online. E a gente não fez previsão do que se faz muito no Ampof, algo como um almoço, um jantar, um aperitivo, uma coisa assim? É só ECGT? Não, lá a gente vai combinar isso lá agora, entre os que estiverem. Não é bom, sem querer pressionar, é bom pensar nisso, porque muito rapidamente os encontros se fazem de maneira natural, entre grupos de estudos, né, sabe? Os meus colegas, por exemplo, não vou ver, porque eles são na política, na filosofia grega, etc, etc. Tá. Então, a gente se espalha muito rapidamente, e a minha experiência é, se você marcar, é melhor. Ah, tá. Nossa, Felipe, boa ideia. A gente podia já, então, colocar lá no grupo, e no dia 2 podíamos sair, então. Inclusive, eu vou ver quais são os momentos que eu vou falar, ou que os meus alunos vão falar, para já evitar os conflitos de horários, tá? Tá bom. Na noite do dia 2 ficaria bom para você? Aí eu pergunto... Por enquanto, sim, né? Tá. Sim. Tá bom. Então, eu vou colocar lá no grupo. E quem estiver na Ampof, nós estamos pensando em nos encontrar no dia 2. Ok, ótimo. Bom, vou te deixar porque tem um aluno que chega. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada.